Você quer saber como criar novos projetos no Visual Studio, independente da linguagem de programação, apesar que nessa playlist estaremos falando sobre C#. E você também gostaria de ver um pouco mais como funcionam os diretórios, ou seja, criou um projeto, aonde que eu encontro, como abrir diversas maneiras. É isso que nós vamos ver aqui nesse tutorial de hoje. Então, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Grazi, para quem estiver aqui pela primeira vez. Fique até o final do tutorial, porque no final sempre falo qual é o próximo tutorial que nós vamos ver. E se ainda não é inscrito, inscreve-se e acione o sininho de notificações para que você possa receber os próximos tutoriais, caso você goste desse assunto ou algum outro dos outros diversos temas que tem aqui no canal. Então, nós vamos começar. Para isso, eu vou começar aqui fechando o nosso Visual Studio. Não vou salvar nada do que eu fiz aqui, porque isso não importa. Vamos ver tudo do zero como fazer. Eu vou clicar no menu Iniciar e vou aqui abrir o nosso Visual Studio. Depois que ele for aberto, nós, no tutorial anterior, quando nós fizemos a instalação, nós tivemos aqui, então, esse design, essa janela aqui, onde nós abrimos um projeto do zero, clicando em continuar sem o código, e foi somente isso que nós fizemos no tutorial passado. Então, aqui, como eu criei aquele diretório anterior, aquele programa, aquele projeto anterior, que vocês viram, então, tem aqui já um. E outras coisas que vocês vão ver aqui para baixo são coisas de projetos antigos que eu fiz de outras empresas. E sempre que eu abrir algum aqui para fazer algum tipo de manipulação, ele vai ficar tipo como se fosse fixado, né? Um pin aqui em algum lugar, como nós fazemos com os nossos browsers ou na parte de ferramentas do nosso computador, embaixo, canto lateral, ou superior, inferior, depende de como você usa, nesse caso, a barra de ferramentas. Então, eu vou seguir aqui novamente sem código, como nós fizemos na aula passada. Nós terminamos a aula passada com um ecrã desse gênero, só expliquei muito breve aqui em cima como nós fazemos algumas coisas, e aqui o que nós fizemos foi criar um novo projeto, só mostrei como se criava um novo projeto aqui. Agora, se você tiver com ele aberto do zero, entrou como sem código, tá nele aqui, você vai aqui, cria um projeto. Ou pode também abrir um repositório, isso é indiferente. Vamos supor que você já tem um repositório no Git, que nós vamos falar isso no decorrer da playlist. Então, aí você pode simplesmente clicar lá onde é que tinha fazer, nesse caso, uma cópia do repositório do Git e fazer ali. Mas isso a gente já vai falar depois mais para frente. Aqui, em vez de clicar em continua sem código, você pode escolher criar um novo projeto e aqui já iniciar então a criação do projeto. Eu vou clicar aqui, nós já vamos falar sobre essa parte, sobre como abrir uma pasta, abrir o projeto, depois que nós criarmos. E aqui nós vamos clicar em criar um novo projeto. Nessa parte, quando nós temos aqui criar um novo projeto, nós vamos escolher qual é a linguagem de programação que nós queremos utilizar. Nós vamos escolher aonde que nós queremos utilizar, se é no Android, se é no Azure, iOS, Linux, etc. Eu vou clicar aqui em Windows, que é o que nós estaremos trabalhando, e aqui, em vez de dizer All Project Types, eu vou simplesmente escolher a parte do console. Nós vamos ver outras partes depois. O primeiro, nós vamos utilizar um console. Como vocês podem ver aqui, está dizendo que nós podemos utilizar sem nenhum, nesse caso, workflow, pode ser branco, ali a console, nós criaremos tudo, ou nós podemos simplesmente vir aqui como se fosse tivesse ali por default alguma coisa já escrito, um projeto já criado com alguns command lines, algumas linhas de código. Nesse caso aqui com o .NET Framework e esse caso aqui para correr com o .NET Core. Não vamos falar sobre essas diferenças agora, mas vocês já podem ver aqui que é para abrir, então, para utilizar no Windows, Linux e Mac. Esse caso, vamos estar utilizando aqui o Console Application aqui no Windows .NET Framework. Vamos clicar em Próximo para seguir a criação. E essa janela aqui é uma parte muito importante, porque é aqui que você vai escolher aonde que esse projeto ficará guardado e o nome desse projeto. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vamos procurar aqui aonde que nós queremos guardar.
O projeto, aqueles pequenos projetos que eu criei como teste, como vocês viram quando eu abri, quando iniciei o tutorial, eles estão guardados aqui. É por default, eles ficam guardados aqui por default, que é na sua parte de usuário, o nome do seu computador, que é a sua máquina, o seu servidor pessoal, vamos dizer que é o seu hosting pessoal, é ali onde está armazenando tudo, e ali tem por default uma pasta que é Source Repos. Então, não vamos utilizar essa agora, vamos escolher aonde que nós queremos guardar o projeto. Eu vou dizer que eu quero aqui no ambiente de trabalho, e aqui eu vou criar uma nova pasta. Como vocês podem ver, assim que eu cliquei em nova pasta, ele já apareceu aqui New Folder. E eu vou dizer então que eu quero que essa pasta se chama Projetos em geral. E vou dizer que é Projetos de C#. Em vez de estar usando o símbolo, eu vou simplesmente escrever C#. Aqui eu vou abrir e dentro dessa pasta eu vou criar outras pastas e vou dizer que essa vai ser a nossa segunda aula e a nossa segunda aula vai ser para, no caso de criação de novos projetos. Então, simplesmente é o nome que eu estou dando a essa pasta, como se fosse a aula. E vou escrever aqui aula 2. Somente para cada tutorial ficar, então, com um nome diferente. E aqui eu seleciono a pasta, vocês podem ver que o caminho completo aqui está em User, como falei anteriormente, o Hosting, máquina local, está no ambiente de trabalho, no desktop, e eu criei ali aquelas duas pastas. Agora, ali dentro dessa pasta vai ficar, então, outra pasta com o nome do projeto e etc. Então, eu vou dizer que esse novo projeto, eu quero que ele se chama, nesse caso, Novos Projetos e Repositórios. Isso é só repositórios. Isso é só o nome que eu quero que fique ali e vocês vão ver isso ali no projeto dentro do Visual Studio, no Solution Explorer, já vou mostrar essa parte. Aqui, depois de dar o nome do projeto, como pode ver aqui, e a localização, ou seja, o repositório, então a gente vai clicar aqui em Create, vamos criar, e nosso Visual Studio, como se fosse ali um painel de controle, vai abrir. Vocês podem ver que aqui a interface, a parte que nós estamos visualizando, né, o design, ele é muito simples, inclusive vou mostrar que ele é muito parecido às vezes em certas coisas com o browser, né, o navegador. Nós temos aqui o nosso primeiro projeto criado, como vocês podem ver, novos projetos e repositórios. Eu aqui posso criar vários projetos. E vamos fazer isso, não vamos codificar hoje, vamos criar alguns projetos aqui para vocês verem como funciona vários projetos dentro do mesmo solution. E aqui nesse caso dentro ou fora. E nesse caso aqui o que eu vou mostrar para vocês é como nós vamos abrir. Vamos supor que eu não criei esse projeto aqui no ambiente de trabalho, eu criei ele no outro lugar que eu não sei aonde é que ele foi parar, porque estava ali por default e eu não prestei atenção. Então nós vamos clicar do lado direito aqui do Explorer, aqui na parte que está escrito Solution, e aqui nós temos Open Folder, ou seja, nós vamos abrir essa parte, a pasta no repositório, né, no Solution Explorer, e aqui nós temos aonde que ela foi guardada. Você pode fazer dessa maneira, ou se você já tiver uma pasta aqui aberta, que essa é do repositório que estava por default, você pode também chegar com o lado direito, em vez de Open Folder, você pode copiar o caminho completo. E aí você pode chegar aqui, se você tiver vários Solution Explorer aberto, e fazer um paste. Copiar e colar. Mas vocês podem ver que eu copiei o caminho completo. Então, se eu clicar aqui na setinha, ele vai abrir o novo Solution. Então, outro Visual Studio. O que eu vou fazer é, em vez de clicar em OK, eu vou sair, vou novamente colar, vou eliminar aqui a parte do Solution Explorer, do ficheiro SLN, e vou, então, clicar ou Enter, ou na setinha. E aqui apareceu aonde que nós clicamos, criamos. Vocês podem ver que está aqui o caminho completo. Então, isso é uma das maneiras de abrir, correto? Você pode também aqui, eu vou fechar, e nós vamos ver que se nós abrirmos o Visual Studio novamente, ele vai ter, como nós vimos o outro, ele vai estar aqui. Ou seja, quando começamos o tutorial, o que eu já tinha ali criado já estava, e agora apareceu aqui o outro, até está mencionando que foi hoje que nós tivemos esses dois. Então, você pode clicar aqui em cima, ele vai abrir normal, como vocês viram.
eu vou encerrar novamente e vou abrir e vou mostrar outra maneira de abrir. Aqui vocês podem ver que tem Open a Local Folder, ou seja, pode abrir a pasta local, que vamos chegar aqui. A gente vai aqui no ambiente de trabalho e nós vamos dizer que queremos abrir, nesse caso, o Project, essa pasta, mas aqui nós vamos abrir a pasta completa, que não é o que nós queremos. Então, eu vou colocar selecionar, vocês vão ver aqui que ela vai aparecer a pasta. Não é dessa maneira que nós abrimos, então ela abriu a pasta completa. Eu vou fechar porque não é a pasta que eu quero abrir. E agora vou abrir novamente aqui o Visual Studio e nós vamos, na verdade, abrir o projeto, a solução do projeto. Open a Project or Solution. Então, nós vamos abrir a solução do projeto e não a pasta. Clicamos, então, aqui. E aqui nós vamos, em vez de abrir a pasta como nós abrimos anteriormente, nós vamos, na verdade, abrir aqui a pasta, clicando nelas até chegar no Solution, você vai ver que tem aqui o ficheiro SLN, que é o Solution do Visual Studio, ou seja, da solução. E aqui sim, nós abrimos o ficheiro correto. Vocês podem ver que está aqui o Program como nós tínhamos anteriormente. Então, essas são as várias formas de abrir. Também você pode vir aqui, você pode ver quais são os Recent Project and Solution, vai ver que está aqui os últimos. Essa é uma das melhores partes, porque ele guarda durante algum tempo, né, todos que foram usados. Vocês podem ver que tem aqui aqueles outros dois que eu mencionei, coisas, projetos de trabalho. Então, tem várias formas de abrir. Mas vamos supor que nós já abrimos, já estamos aqui, e alguma coisa foi encerrada, eu cliquei aqui em algumas janelas, aí ficou assim. Eu posso simplesmente clicar de novo aqui na janela. Para vocês verem que aqui, quando tiver várias classes, eu não vou codificar, mas eu vou explicar aqui. Se você entrar aqui, clicando com o lado direito, depois Add, pode ser nesse caso o New Item, que é só para mostrar algo, como ele vai ficar aqui quando nós encerrarmos. Aqui vocês podem ver, já apareceu no C#, aqui vou criar uma classe qualquer, como vocês viram no outro projeto inicial, iniciando o tutorial, vou colocar o nome da classe, Class Test. Nós vamos falar isso de outras vezes, por isso eu criei de uma forma mais rápida. Vocês vão ver que as duas estão aqui. Suponha que as duas fecharam, como eu falei anteriormente, você clica aqui e ela vai novamente abrir. Agora, se você quiser criar um novo projeto, é só fazer da mesma forma, clicar aqui no Solution, não no projeto, Add New Project. E aqui nós vamos dizer qual nós queremos, como das outras vezes, vamos clicar em qual queremos utilizar, vamos dizer qual é que é o repositório, tá aqui, vamos deixar dentro do mesmo repositório, porque a gente pode ir lá e a gente pode dizer, não, eu não quero aqui, eu quero que ele fique aqui fora, e vou clicar e vou fazer a classe 2, vou fazer a classe 3, vamos fazer isso nas próximas aulas. Aqui eu vou deixar na mesma dentro do mesmo, ou seja, eu vou clicar aqui e vou deixar no mesmo ou simplesmente não vou lá. Vou dar aqui o nome, eu vou colocar projeto 2 e aqui, ou projeto aplicação 2 e nesse caso vou clicar em Create. Na Framework nós não mudamos, que eu não mencionei isso anteriormente. Vocês podem ver que o nosso segundo projeto, ele só tem aqui uma classe, que é a que vem sempre por default, que é onde nós rodamos o projeto, e a anterior nós temos duas classes. Para nós termos uma separação, como vocês viram o outro, eu vou colocar aqui o segundo projeto, o programa do segundo projeto, clicando aqui em cima da janela, eu vou separar ele aqui do lado. Então, antes de fazer essa separação, vocês podem ver que aqui em cima é como se a gente estivesse no navegador, num browser. Ou seja, elas estão todas aqui. Sempre que a gente abre um browser, a gente clica no maisinho no plus, ele vai abrindo várias janelas, vários tabs. Aqui a gente pode ou fixar esse aqui, a gente pode clicar aqui nesse íconezinho e ele vai ficar fixado, vai fazer um pin, né? Ou a gente pode abrir a outra janela. E se fizer esse pin aqui, eu posso fechar aqui as outras duas, posso abrir e ele vai sempre ficar lá no início. Mas se ele não tiver, as outras duas sempre passam para frente. Ou eu posso vir aqui para a direita e posso abrir ele na lateral. E, inclusive, se quisermos comparar os dois programas, programa dos dois projetos, nós podemos fazer, então, essa comparação.
Então, aqui nós clicamos no Solution, criamos vários projetos. Vamos supor que você vai trabalhar para uma empresa daqui a alguns anos, quando já tiver muito mais experiência, e ver aqui vários projetozinhos desses, não só esse, mas vamos supor que a gente cria aqui um novo projeto que nós não queremos na parte nesse caso do C# Windows, eu quero criar aqui uma parte que eu vou trabalhar com a nuvem, o Azure, e aqui eu escolho um qualquer. Aqui tem várias opções, você vai escolher qual é que vai usar. Eu vou escolher aqui o clássico só para dar exemplo mesmo. Aqui eu vou deixar ele dentro do mesmo repositório. E aqui eu vou dizer que em vez do ASP.NET eu quero WCF Service. E eu clico em OK, ele vai criar aqui o novo projeto e você vai ver que já tem aqui 3 projetos. Então, em empresas grandes que normalmente tem aqui entre uns 5, 10, 15, 20, eu já apanhei empresa até com 30 projetos, depois cerca de umas 100 classes ou alguns até umas 300 classes em cada, sem falar que cada uma dessas classes às vezes tem cerca de 15.000 ou 1.500 linhas, então é muito código mesmo. Então, com todas elas abertas, nós vamos ver aqui muitas coisas. Então, aqui tem uma parte que nós podemos fazer o colapso delas todas, também podemos fazer manualmente. Então, essa é a parte que nós criamos novos projetos. Aqui pode ter tantos projetos quantos você queira. Se você quiser rodar um deles por vez, é só clicar aqui do lado direito e colocar Set as Start Project. E aí, esse daqui vai ser o projeto que vai ser inicializado. Você pode até ver que ele está em negrito e os outros dois já não tá. Mesmo porque a parte do Azure, se a pessoa quiser inicializar por ele para fazer teste aqui, debug, que nós vamos falar sobre isso em outras aulas, nós podemos fazer aqui esse como Start Project e iniciar ele, Start Without Debugging. Por que Without e com? Porque o without aí a gente não vai ter que fazer ali o debug em cada linha, não vamos olhar erros, etc. Ele simplesmente vai inicializar. E para nós criarmos as DLLs dos projetos, nós temos que fazer um start primeiro. Não vamos falar sobre isso nessas aulas. Vamos então ficar por aqui, porque já está muito grande. Não era essa a intenção. Simplesmente só falar sobre a criação de novos projetos e repositório. Ainda quero mencionar que o correto, quando nós criamos o nome dos projetos, é fazer sem espaço, porque quando nós damos espaço, o Visual Studio, por default, ele cria aqui os underlines, e não é muito user-friendly, não é muito correto estar usando isso. Então, para os nossos próximos projetos, nós criamos sem espaço. E você pode fazer um rename dos nomes também, que não tem nenhum problema, porque depois ele automaticamente vai modificar. Então, o que eu tinha aqui para essa aula era isso. Espero que vocês tenham gostado. Siga o canal, siga os tutoriais aqui dessa playlist, se você gosta, se você está iniciando na parte de C#. E nas próximas aulas nós vamos falar mais sobre algumas definições e, muito importante, nós vamos criar um primeiro projetinho para nós vermos como é que funciona os códigos e depois, sucessivamente, vamos ver como funciona realmente o código C#, o porquê que nós trabalhamos com essa linguagem de programação e etc. Agradeço por ter ficado até aqui no final do vídeo e nos vemos então na próxima aula. Fica com Deus. Tchau.